Uma jovem freira escreve uma carta e divulga um segredo que mantinha desde a infância. Mas o Vaticano teme que o conteúdo explosivo da mensagem abale o mundo e a mantenha escondida por quase 50 anos. Será que meio século atrás fomos avisados que, se não mudássemos de atitude, seria o nosso fim? Nesse caso, quem ouviu o aviso? E quem nos avisou? A profecia perdida de Fátima. Há milhares de anos, profetas mundo afora predizem o fim dos tempos. E muitos dizem que o apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como vai ser o começo do fim? 1917, proximidades do vilarejo de Fátima, Portugal. 3 filhos de pastores afirmam terem tido visões da Virgem Maria. Segundo a lenda, a aparição contou a eles 3 enigmáticos segredos sobre o triste futuro da humanidade. Cercada de mistério por 83 anos, a última parte da profecia pode ter previsto o maior dos cataclismos. Uma terceira guerra mundial nuclear que daria fim à nossa existência. Houve muita especulação sobre o segredo, o que ele escondia, por que não foi revelado. Será que falava sobre o fim do mundo? O segredo tinha a ver com coisas muito devastadoras, ou o fim do mundo, como hoje o conhecemos. Vamos analisar se os 3 segredos de Fátima têm ligação com eventos reais do nosso turbulento passado. E se a terceira e última profecia descreve o planeta queimando nas chamas da Terceira Guerra Mundial. Caso outras profecias coincidam com tal teoria, esta pode ser a prova do efeito Nostradamus. 1917. Com a eclosão da Primeira Grande Guerra, massacres, doenças e morte devastaram a Europa. Nesses dias difíceis, circulavam boatos de uma mensagem supostamente enviada por um emissário de Deus. As pessoas souberam que alguma coisa aconteceu ali, algo sobrenatural. Em 13 de maio, Lúcia Santos, de 10 anos, e seus primos mais jovens, Jacinta e Francisco Marto, caminhavam por uma campina. Segundo o relato das crianças, de repente elas viram uma luz. Uma imagem e uma nuvem surgiu diante deles. Lúcia recorda que era uma mulher revestida de branco, mais brilhante que o sol. Eles perguntaram, quem é você? E ela disse, sou Nossa Senhora. De onde você veio? Bom, eu vim do céu. E o que você quer? Eu quero que vocês venham aqui todo dia 13. Então assim, de maio até outubro, sempre no dia 13 de cada mês, Nossa Senhora deu a eles uma importante mensagem. Segundo as crianças, as mensagens alertavam que a humanidade havia despertado a ira de Deus com seus atos pecaminosos, e a punição viria por meio da guerra e da aniquilação. Maria convenceu as 3 crianças a voltarem à campina todo dia 13, e assim ela revelaria como a humanidade poderia se redimir. Elas concordaram em retornar e receber as instruções. Segundo a história, depois da primeira aparição de Maria, Lúcia decidiu que os 3 manteriam em segredo, mas a jovem Jacinta não conseguiu conter a alegria e contou à mãe. E logo a notícia se espalhou. E apesar das fortes tradições religiosas da cidade, houve quem duvidasse da história das crianças. Quando o boato começou a se espalhar, a maioria das pessoas achou que fosse fantasia de criança. Mas ao responder a um interrogatório individual, as crianças apresentaram um relato consistente e relembraram detalhes mínimos do encontro, algo incomum para crianças ainda tão jovens. Eles se mantiveram fiéis à mesma versão dos fatos. E isso ajudou as pessoas a acreditarem porque 3 crianças pequenas, algumas vezes mesmo sob ameaças de morte, insistiam em confessar uma história que não fosse verdade.
No mês seguinte, dezenas de campesinos acompanharam as crianças à campina para conferir se a Virgem Maria apareceria como prometido. Segundo relatos posteriores, alguns foram por duvidarem das crianças. Muitos outros queriam acreditar, mas tudo o que viram foram as crianças entrarem em transe durante a suposta aparição de Maria. Mesmo assim, com o passar das semanas, o interesse crescia cada vez mais. A multidão foi crescendo e cada vez mais gente passou a acreditar, apesar de não verem nada. Segundo as crianças, em 13 de julho de 1917, a data da terceira aparição, Maria cumpriu a promessa de revelar quais os pecados da humanidade, como ela poderia se redimir e quais horrores sofreria caso continuasse a ofender Deus. Ela teria contado 3 profecias secretas que as crianças não poderiam revelar até chegar a hora certa. Décadas se passaram. E Lúcia sabia que, quando essa hora chegasse, ninguém acreditaria na mensagem a menos que houvesse uma prova irrefutável de que era um recado divino. As crianças disseram à Virgem Maria: estamos tentando fazer as pessoas acreditarem em nós, mas encontramos muitos obstáculos. E a Virgem Maria disse: em 13 de outubro, por volta do meio-dia, eu farei um milagre para que todos testemunhem. E nesse dia, a data da última aparição, relatos descrevem que 70 mil pessoas se reuniram no campo Lamacento sob uma forte chuva e testemunharam o que ficou conhecido como o Milagre do Sol. A maneira como meu avô descrevia, o céu se abriu e lá estava o sol. Lindo, em cores maravilhosas. Parecia estar dançando. Era assim que ele descrevia, o sol estava dançando no céu. Muita gente achou que fosse o fim do mundo. Ao longo de quilômetros, pessoas viram esse estupendo sinal no céu. Outras 15 mil pessoas ou mais viram em um raio de 30 quilômetros em todas as direções. Impossível estarem todos bêbados. Seria necessário algo catastrófico que explicasse uma histeria em massa como essa. Não existem provas fotográficas da suposta aparição, mas a maioria dos peritos concorda que, devido às leis físicas do universo, é impossível o Sol fazer zigue-zague no céu. Do ponto de vista científico, posso afirmar que fisicamente isso não aconteceu. O Sol não muda de rota. Ele não muda de posição e, se isso acontecesse, a vida no planeta Terra acabaria sendo imediatamente extinta. Não contradigo a experiência coletiva, apenas nego a interpretação de tal experiência. Mesmo assim, o Vaticano, instituição católica mundial suprema, até hoje mantém uma posição firme sobre os eventos presenciados naquela tarde chuvosa de sábado. A Igreja é extremamente cuidadosa quando determina se existe ou não uma razão para acreditar que uma aparição realmente aconteceu e faz uma investigação profunda para proteger sua credibilidade. O Milagre do Sol aconteceu em 13 de outubro de 1917 e foi uma experiência intensa vivida por 70 mil pessoas. A Igreja acredita que se trata de uma intervenção divina e a aceita como um verdadeiro milagre. Um ano depois das supostas aparições, uma epidemia de gripe assolou a Europa. As 2 crianças menores sucumbiram à doença sem nunca pronunciar uma palavra sobre a profecia secreta. Já Lúcia, a mais velha, sobreviveu e alguns anos depois entrou para um convento. Mas foi somente em 1941 que a irmã finalmente sentiu que era hora de revelar o conteúdo do chamado Primeiro Segredo. Nossa Senhora nos mostrou um vasto mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhado nesse fogo, havia demônios e almas em forma humana, como brasa incandescente, enegrecida ou cor de bronze, entre gritos e gemidos de dor e desespero. Nossa Senhora estava nos dizendo que encontraremos a morte e o julgamento se levarmos uma vida errada
pecaminosa e morreremos longe da graça de Deus. Se o ofendermos, estaremos perdidos. E acho que essa foi a razão por que Deus fez com que as crianças vissem o inferno. De acordo com o relato de Lúcia, as imagens pavorosas do inferno reveladas às crianças são incrivelmente parecidas com a descrição do inferno que a Bíblia mostra no livro do Apocalipse. E aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O livro do Apocalipse fala daqueles que pecaram e queimarão no fogo do inferno, exatamente como o primeiro segredo de Fátima profetiza. Ou seria o segredo uma profecia da Primeira Guerra Mundial? Um combate travado na mesma época em que as crianças teriam visto Nossa Senhora, em 1917? É possível que essas profecias tenham algo a ver com a carnificina da Primeira Guerra e batalhas tais como as de Verdun e Somme, em que a artilharia pesada e o gás da morte aniquilaram milhares de pessoas. Segundo Lúcia, Maria disse: esta guerra terá um fim, mas outra guerra ainda mais hedionda vai acontecer, caso seu aviso contra o ateísmo não fosse ouvido. Mas qual seria a ligação entre a profecia de outra grande guerra e o temido terceiro segredo? Em março, vamos ver a história por outro ponto de vista. Procurando sinais que apontem as pistas do nosso passado e o futuro que se aproxima. Em março, explore, investigue, aprenda. No History 2, muito mais história. Devotos católicos acreditam que em 1917 a Virgem Maria apareceu para 3 crianças portuguesas e revelou os chamados 3 segredos de Fátima. As profecias seriam o aviso do terrível fim do mundo caso a humanidade não seguisse pelo caminho do bem. Mas existe alguma verdade nessa história? Uma investigação pode lançar luz à possível ligação entre os segredos e os males da atualidade. Há quem diga que existe uma ligação direta entre a profecia de Maria e os atuais conflitos entre as 2 maiores religiões do mundo. Será que o local das aparições seria uma pista para tal conexão? Elas aconteceram em Fátima, Portugal, que recebeu esse nome em homenagem a uma princesa, batizada também em homenagem à filha mais amada de Maomé, o homem que fundou o islamismo, religião até hoje seguida pelos muçulmanos. Alguns acreditam que não é coincidência que os nomes das 2 figuras religiosas femininas mais importantes, Maria e Fátima, tenham um papel significante nessa história. Os muçulmanos têm grande respeito por Nossa Senhora. Ela é a única mulher mencionada no Alcorão. Maria, Nossa Senhora, aparece no Alcorão mais do que na Bíblia. Essa é uma ligação muito misteriosa. Para os devotos, a conexão é a razão pela qual Maria escolheu a cidade de Fátima para revelar suas profecias. Maria apareceu em Fátima como sinal de sua gratidão pelos muçulmanos por terem tanto respeito por ela. Mas será que as profecias de Fátima guardam a chave para o alívio das atuais turbulências mundiais? E seriam elas a continuidade dos eventos iniciados na primeira metade do século XX? Apenas a única testemunha viva da aparição de Nossa Senhora poderia dar as respostas. 24 anos depois da suposta visita sagrada, Lúcia Santos, vivendo em um convento em Tours, Espanha, decidiu que o mundo estava pronto para conhecer os 2 primeiros dos 3 segredos de Fátima. O terceiro segredo e mais terrível das profecias continuaria guardado por mais 60 anos. Em 1941, ela começou a escrever suas memórias e, nesses textos, revelou tudo o que aconteceu. Primeiro, foi a horrível imagem das almas queimando no inferno.
interpretada como uma mensagem sobre os horrores da Primeira Grande Guerra. A guerra logo terminará. Mas se o homem não parar de ofender Deus, uma guerra pior eclodirá durante o pontificado de Pio XI. Para alguns, a semelhança entre o segredo e os eventos da época no mundo é inegável. A Primeira Guerra Mundial realmente acabou depois da suposta aparição em Fátima. Além disso, em 1917, o Papa Pio XI ainda não existia e apenas o tempo diria se a previsão se concretizaria. O Papa na época da aparição era Bento XV. Maria chegou a dar o nome do Papa, que era o Pio XI. Mas a profecia era ainda mais intrigante. Lúcia se recorda de que a terrível previsão de Maria alertava contra um misterioso presságio que seria o sinal do início de outra guerra mundial. Quando vocês virem a noite se iluminar com uma luz desconhecida, saibam que esse é o sinal enviado por Deus, de que ele logo punirá o mundo por seus crimes. 25 de janeiro de 1938. 2 meses depois que Adolf Hitler presidiu uma conferência para revelar seus planos de guerra aos seus conselheiros, uma série de estranhas luzes iluminaram o céu de toda a Europa. Seria o sinal descrito no segundo segredo ou apenas uma coincidência cósmica? A espetacular aurora boreal foi vista por toda a Europa. Tanto que as pessoas na Suíça não precisaram acender as luzes às 11 da noite. E esse foi o sinal de que Deus pretendia punir o mundo. Mas a causa do fenômeno natural tem raízes científicas incontestáveis. A aurora boreal não acontece tanto em tais latitudes do norte como acontece no sul. Mas em 1938 o Sol estava em atividade máxima. E nesse período acontecem tempestades solares em que o grande campo magnético do Sol interage com o campo magnético da Terra, resultando em um espetáculo de luz no céu. Muitos acreditam que o espetáculo de luz de 1938 serviu para dar credibilidade ao mito. Isso aconteceu 47 dias depois que Hitler invadiu a Áustria. As pessoas relatam o que aconteceu em 1938, mas a Guerra Mundial só começou em 39. Mas, na verdade, os historiadores dizem que a guerra começou quando Hitler e seus soldados invadiram a Áustria. E isso aconteceu durante o pontificado do Papa Pio XI. O segundo segredo terminava com mais um alerta. Sobre o fenômeno político e econômico que pegou o mundo de surpresa naquela ocasião. O comunismo e seu símbolo máximo, a Rússia. De acordo com Lúcia, Maria disse: Eu vim para pedir que a Rússia se consagre em nome do meu imaculado coração. Se meu pedido for atendido, a Rússia será abençoada e haverá paz. Do contrário, ela espalhará seus erros pelo mundo, causando guerras. Várias nações serão aniquiladas. A consagração é a conversão de algo para Deus. Um país, uma pessoa ou alguma coisa colocada sob a proteção de Deus ou abençoada pela Virgem Maria. Nossa Senhora alertou que na Rússia um mal teria início. Era o comunismo que espalharia seus erros pelo mundo. Seria por meio do comunismo que os governos ficariam sem Deus, já que eram ateístas. Em 1917, a revolução se instalou na Rússia, acabando com a família do Tsar. E logo depois, criando a ditadura comunista e a União Soviética. Rivais do poder foram eliminados, entre eles vários líderes religiosos. Eles destruíram muitas igrejas, destruíram textos religiosos, assassinaram milhares de civis e bradaram: agora o poder e a autoridade do governo substituirá Deus na sua vida. O povo da União Soviética achou que era o fim dos tempos e que Lenin era o anticristo. Ele disse que Deus não existia, mas apenas o Estado na figura de Lenin e que ele iria dar tudo o que precisassem, como se fosse um novo Deus. Segundo a história, a violação contra o cristianismo estimulou outra aparição sagrada.
Em 13 de junho de 1929, Nossa Senhora apareceu para a irmã Lúcia e disse: chegou a hora em que Deus pedirá ao Pai, em união com os bispos do mundo todo, que consagre a Rússia. E um certo período de paz será garantido à humanidade. Diante do destino da humanidade em jogo, Lúcia confiou a mensagem urgente ao Papa da época, nomeado Pio XI, como previsto. Mas o Papa decidiu não transmitir a ordem. Por algum motivo, o Papa acreditou nela, mas não realizou a consagração. Houve quem achasse, na verdade até a irmã Lúcia, que o não cumprimento fez com que o comunismo se espalhasse. Muitos historiadores discordaram e culparam a crescente força da União Soviética pelo avanço do comunismo. Em 1941, a Europa foi palco da Segunda Guerra Mundial. Milhões padeceram com o terror do sistema comunista opressivo da União Soviética. Outros milhões morreram nos campos de batalha e de concentração. Na tentativa de frear a devastação, o Papa seguinte, Pio XII, decidiu pela consagração da Rússia. Papa Pio XII realizou a primeira consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, mas, como Lúcia disse, não foi feito conforme o pedido de Nossa Senhora, já que foi realizada pelo próprio Papa, e não em comunhão com os bispos de todo o mundo. O pedido de Maria não foi atendido. Outras duas tentativas de consagração foram feitas em 1952 e 1964, mas, segundo a irmã Lúcia, Deus continuava descontente. E o mundo sofreria as consequências. Já que a consagração não aconteceu, quando e como Deus mandou, a Rússia espalhou o comunismo pelo mundo. Assim como a aparição de Maria supostamente teria alertado, em 1949 a China se tornou um estado comunista. Fidel Castro instalou o comunismo em Cuba em 1961. No início dos anos 80, quase um terço da população mundial vivia sob o governo comunista. A Rússia conseguiu espalhar o comunismo e o ateísmo. Estudiosos da Bíblia sugerem que o avanço do comunismo também foi previsto no livro do Apocalipse, por vezes chamado de Livro das Revelações. Em Apocalipse 12:3, fala-se de um grande dragão vermelho que varreu 1/3 das estrelas do céu. E o interessante é que, no auge do poder, o Império Comunista dominava quase 1/3 da população mundial. Mas seria essa a prova de que várias profecias convergem com eventos reais? E que o segundo segredo previu o domínio do comunismo? Enquanto isso, um terceiro e mais horripilante segredo estava prestes a ser revelado, algo que, segundo os devotos, falaria do fim da nossa existência. Em 1941, a irmã Lúcia escreveu os primeiros 2 segredos a pedido do bispo de Leiria, Fátima. E mais tarde, o bispo disse à irmã Lúcia: tem mais um, sabemos que tem mais um. Em 1943, irmã Lúcia caiu doente e o bispo ordenou que ela escrevesse a terceira profecia, mantida em segredo há tantos anos. Lúcia obedeceu, mas o mundo teria que esperar um pouco mais. Ela escreveu o segredo, selou o envelope e pediu para que fosse aberto em 1960, ou caso ela falecesse. Mas por que 1960? E qual seria o conteúdo explosivo guardado no envelope? Uma legião de devotos acreditam no relato que, em 1917, a Virgem Maria apareceu para 3 crianças no vilarejo português de Fátima. Nossa Senhora contou 3 segredos contendo uma série de terríveis profecias. Em 1960, católicos do mundo todo estavam certos de que as profecias dos 2 primeiros segredos já haviam se realizado. Mas o terceiro segredo e suas profecias ainda guardavam um mistério. Igualmente misteriosa foram as instruções de irmã Lúcia de que o segredo deveria ser revelado somente em 1960, quando, segundo ela, o mundo seria capaz de interpretá-lo.
Todos os papas seguintes leram o segredo guardado em um envelope selado. O Papa lia o segredo e decidia se aquele era o momento de revelá-lo ou não. A maioria dos papas, depois de ler a carta, decidiu que ainda não era a hora. Eles selaram o envelope e colocaram de volta nos arquivos do Vaticano. Muitos se perguntaram por que o Vaticano supostamente foi contra o desejo de Lúcia de revelar o segredo em 1960. Especulações sobre a profecia variavam entre o Armagedon nuclear e a queda da Igreja Católica. Em 1960 foi o auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam em um impasse nuclear com a União Soviética. O domínio comunista crescia, resultado direto da Segunda Guerra Mundial. Quando Cuba sucumbiu aos rebeldes comunistas, a ideologia marxista ganhou apoio sólido no hemisfério ocidental. Existe uma teoria de que quando um país se torna comunista é como um efeito dominó, e outro país se torna comunista, e outro, e outro, e outro. Em resposta, a CIA planejou a invasão da Baía dos Porcos a fim de derrubar o regime de Fidel Castro. O governo fará o possível para garantir que nenhum americano esteja envolvido nas ações. Mas a tentativa de golpe falhou. A tensão entre Estados Unidos e o patrocinador de Cuba, a União Soviética, aumentou. Aqueles que acreditavam nas profecias de Fátima temiam que o terceiro segredo tratasse da ameaça de uma guerra nuclear. Outros suspeitavam que o terceiro e último segredo tinha a ver com a Igreja Católica em si. E segundo especulações, essa poderia ser a ligação com as previsões do místico Nostradamus no século XVI. Nostradamus escreveu sobre o papado em versos que intrigam os estudiosos desde então. Depois que o trono for ocupado por 17 anos, 5 mudarão no mesmo período de tempo. Então, um deles será eleito nessa época, com quem os romanos não concordarão muito. Pio XI, o Papa aparentemente citado por Lúcia no relato do segundo segredo de Fátima, ocupou o trono papal por 17 anos, o exato período mencionado na previsão de Nostradamus. E foi durante seu pontificado que a Segunda Guerra teve início. Como também previsto no segundo segredo revelado por Lúcia. Seria esta uma ligação nunca explorada entre os 3 segredos de Fátima e Nostradamus? 5 mudarão no mesmo período de tempo. Então, um deles será eleito nessa época, com quem os romanos não concordarão muito. O quinto Papa depois de Pio XI foi João Paulo II, o primeiro pontífice não italiano em 450 anos. Muitos católicos acreditam que João Paulo seria o tema do terceiro segredo de Fátima. O Papa João Paulo II adotou como lema Totus Tuus, ou sou todo seu. E seu pontificado foi dedicado a Nossa Senhora. João Paulo II disse: a mensagem de Fátima é mais importante hoje do que nunca. Mas qual seria a mensagem? Estudiosos creem que o terceiro e último segredo revele a corrupção do Vaticano. O abandono das leis das Escrituras. E a subsequente queda da Igreja Católica. Apostasia significa abandonar a fé católica por completo. E isso parece estar acontecendo dentro da Igreja Católica, a começar pelo topo. Mas a Igreja Católica é perseverante. E é bastante improvável que o Vaticano esteja escondendo uma profecia sobre o próprio fim.
Isso leva à suspeita de que o último segredo de Fátima pode, na verdade, ser uma predição sobre o apocalipse nuclear e o extermínio da raça humana. Uma aparição sagrada. 3 filhos de pastores, 3 segredos obscuros, tudo supostamente protegido pelo escudo do Vaticano. São as profecias de Fátima. Durante mais de 80 anos, o misterioso segundo segredo desafiou as interpretações. Tudo porque supostamente afirmava que se a Rússia não se convertesse, as outras nações seriam destruídas. Católicos temiam que o último segredo contivesse a terrível profecia sobre uma guerra nuclear. Até que em 13 de maio de 2000, no 83º aniversário da primeira aparição, o Vaticano anunciou ao mundo que o terceiro segredo seria finalmente revelado. O Vaticano publicou o conteúdo da carta que Irmã Lúcia escreveu em 1944 e detalhava a última profecia. A primeira parte falava sobre um desastre evitado. Vimos um anjo com uma espada cintilante de fogo na mão esquerda. Ela lançava chamas que pareciam cuspir fogo no mundo, mas se apagavam em contato com a luz que Nossa Senhora irradiava em direção a ele com a mão direita. Transmitia a ideia de que um fogo terrível engoliria a terra. E quando o anjo estava pronto para tocar a terra com a espada de fogo, Nossa Senhora esticou a mão e impediu a espada de encostar no mundo. Creio que ela nos salvou de uma possível guerra atômica. Seria uma profecia para o futuro ou para o passado? Quando escreveu a carta, Irmã Lúcia alertou que ela não deveria ser aberta antes de 1960. Haveria uma ligação entre a data e a profecia da Virgem Maria sobre o extermínio mundial? 17 de abril de 1961. Os Estados Unidos iniciaram um ataque à Baía dos Porcos, no litoral sul de Cuba. O evento resultou diretamente na crise nuclear cubana em outubro de 1962 e os superpoderes nucleares mundiais entraram em um impasse que poderia destruir o mundo como o conhecemos. A Rússia levou mísseis atômicos para Cuba, muito perto das fronteiras americanas, e o presidente Kennedy disse: de jeito nenhum, queremos esses mísseis longe daqui e agora. E a Rússia falou: não vamos fazer isso. Sabíamos que tínhamos uma arma apontada na cabeça. Vamos observar a política desta nação e trataremos qualquer míssil nuclear lançado de Cuba contra qualquer país do hemisfério norte como um ataque da União Soviética contra a América. Kennedy deixou claro em um pronunciamento na TV que se um míssil saísse de Cuba, ele reagiria como se tivesse saído de Moscou. Se um míssil fosse lançado em Cuba, ele lançaria um ataque à União Soviética. E a União Soviética também responderia de volta. Poderia ter sido o fim do mundo. Historiadores acreditam que o talento diplomático de John Kennedy, por coincidência o primeiro e único presidente americano católico, preveniu a catástrofe nuclear. Desde os anos 80, o comunismo perdeu força e hoje, as relações entre os Estados Unidos e a Rússia melhorou consideravelmente. Os estudiosos atribuem essa cooperação à queda da União Soviética. Mas os católicos dão crédito a um de seus pontífices mais amados, João Paulo II, e sua forte ligação pessoal com Lúcia e o terceiro segredo de Fátima. O Papa João Paulo II se identificou com aquele segredo em especial. Uma das figuras mais importantes do Vaticano desde os anos 60, João Paulo talvez soubesse do terceiro segredo há décadas. Mas somente no momento da revelação a ligação finalmente ficou clara. A lembrança de Lúcia do terceiro segredo continua. Um bispo vestido de branco. Tivemos a impressão de que era o Santo Padre. O Santo Padre passou por entre uma grande cidade, metade dela em ruínas. Ao chegar ao topo da montanha, ele e todas as outras figuras religiosas foram mortos por uma rajada de tiros e flechas. Para muitos,
Esse trecho do Terceiro Segredo descreve o dia 13 de maio de 1981, exatos 64 anos depois da primeira aparição da Virgem Maria em Fátima. 20 mil devotos se reuniam na Praça de São Pedro para o discurso papal. De repente, ouviram-se tiros. Um homem atentou contra a vida do Papa João Paulo II. Enquanto se recuperava durante 3 semanas, ele pediu que todos os documentos de Fátima fossem entregues a ele. A tentativa de assassinato fez com que o Santo Padre reexaminasse o Terceiro Segredo. E ele se deu conta que talvez aquilo fosse sobre ele e que se concretizou com o atentado que ele sofreu. Ele disse: de acordo com a aparição, eu teria morrido, mas cheguei ao limiar da morte e a Santa Mãe de Deus me amparou. Também disse que Nossa Senhora guiou o caminho do tiro. A bala não atingiu os órgãos principais do Santo Padre por frações de centímetros. Um segundo atentado contra a vida do Papa aconteceu 1 ano depois, durante uma visita justamente a Fátima, Portugal. Um padre católico tentou esfaquear o pontífice com uma baioneta, mas foi impedido pelos seguranças. Logo depois do segundo atentado, João Paulo decidiu que era hora de consagrar a Rússia da forma como indicada. Ele escreveu uma carta a todos os bispos, inclusive os ortodoxos, convidando-os a se unirem a ele na consagração do mundo e da Rússia pelo Sagrado Coração de Maria. Em 25 de março de 1984, mais de 50 anos depois do primeiro apelo de Lúcia à Igreja Católica, o Vaticano realizou a consagração da Rússia. E a irmã Lúcia disse: sim, Santo Padre, o céu aceitou a consagração. E então muitas coisas maravilhosas aconteceram no país depois disso. Gorbachev assumiu o poder, teve o coração transformado e decidiu que gostaria de visitar o Papa. Mikhail Gorbachev, com o apoio da KGB, o ditador mais poderoso do mundo, ficou com o coração tocado. Seu intelecto ficou aguçado. Ele viu a verdade. Muitos discordam que o fim da antiga União Soviética tenha sido uma intervenção divina. Ao invés disso, dizem que foi uma estratégia russa de autopreservação e sobrevivência em um mundo em rápida transformação. A União Soviética foi um país estagnado, com uma economia estagnada, durante 20 anos, até que Gorbachev assumiu o poder. Sua economia estava em queda. O povo esperava horas na fila por um pão e papel higiênico. Ele queria devolver o sentido de abertura e reestruturação, pois entendeu que tinha de ser feito. Gorbachev não mudou de ideia quanto ao comunismo, mas simplesmente fez a reforma que estava ao alcance. Mesmo assim, houve quem suspeitasse que um poder maior agiu para restabelecer as práticas religiosas em uma região que viveu oprimida ao longo de 70 anos. Imaginem o país mais ateísta do mundo, que impunha o ateísmo em todo canto. Gorbachev visita o Papa. A bandeira do comunismo russo é derrubada definitivamente. O muro vai ao chão. A liberdade religiosa volta a ser praticada na Rússia e a ressurreição espiritual na Rússia foi absolutamente fenomenal. Será possível que tais momentos decisivos, da crise nuclear cubana, a Guerra Fria, as tentativas de assassinato ao Papa, além da queda do comunismo, são todos mera coincidência? Ou seria a realização da profecia de Fátima? Em 1989, o Muro de Berlim foi ao chão sem guerra nenhuma. Foi derrubado por aqueles que o ergueram, e isso é conversão, é coração transformado. Foi o fim da Guerra Fria e o fim da ameaça iminente do extermínio nuclear que ameaçava o mundo desde o início dos anos 50. Entretanto, muitos defendiam que ainda existia uma profecia mais terrível no Terceiro Segredo e que o mistério não havia sido solucionado. Por que tantos ainda acreditam que as palavras de Fátima falam sobre a Terceira Guerra Mundial? Uma das mais duradouras e misteriosas polêmicas da Igreja Católica é a profecia de Fátima.
Eu só acho que há tanta controvérsia e especulação porque nós, seres humanos, queremos ver as coisas com clareza. A gente precisa buscar respostas. Estamos em uma encruzilhada e uma das direções levará à paz mundial. Mas se pegarmos o caminho errado, vamos acabar em uma guerra tão terrível que seremos todos exterminados. O primeiro segredo previa almas queimando no inferno. O segundo alertava sobre uma guerra devastadora. Devotos dizem que tudo indica que ambos se realizaram com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas muitos dizem que a terceira profecia ainda não foi cumprida. Nesse caso, por que o Vaticano esconde a verdade da humanidade? Ainda existem pessoas, alguns grupos, que negam que o texto completo tenha sido revelado e que o Vaticano ainda mantém algo escondido. O Vaticano divulgou o que eles dizem ser o terceiro segredo em 26 de junho de 2000. Mas não pode ser o terceiro segredo. Uma pessoa que teve a chance de ver a carta disse que o segredo tem de 20 a 25 linhas. A versão do Vaticano do Segredo de Fátima tem 62 linhas. A versão do Vaticano do Segredo não tem qualquer assinatura da irmã Lúcia no final. E todas as cartas conhecidas, as cartas autênticas da irmã Lúcia, têm a assinatura dela no final. Há quem acredite que a parte supostamente não revelada do terceiro segredo contenha uma profecia sobre o fim da humanidade, talvez um conflito nuclear. Mas quem defende o Vaticano está satisfeito com o que a Igreja revelou como sendo as palavras da irmã Lúcia sobre a aparição da Virgem Maria. Pensar que o terceiro segredo não foi revelado é o mais puro sensacionalismo. O terceiro segredo foi revelado por inteiro, pois o Vaticano tem a carta original de Lúcia escrita em português. Você pode encontrá-la na internet. O Papa João Paulo II disse que a mensagem foi transmitida. O Santo Padre atual, o Papa Bento XVI, disse que a mensagem foi dada integralmente. Pelo que soube daqueles que a conheceram, a irmã Lúcia ficava muito triste quando diziam que a mensagem não foi revelada. Em 13 de fevereiro de 2005, depois de uma vida inteira dedicada ao pedido da Virgem Maria para espalhar a mensagem de Fátima, a irmã Lúcia morreu de causas naturais aos 97 anos. 2 meses depois, o Papa João Paulo II, aos 84 anos, também faleceu. Hoje, o Vaticano ainda mantém a crença nos eventos acontecidos em Fátima em 1917. O Papa Bento XVI escreveu uma explicação completa e abrangente sobre Fátima. As aparições têm a aprovação da Igreja e todas as profecias foram concretizadas. Mas para alguns, ainda existe a dúvida se as profecias foram realizadas. Eles acreditam que a humanidade caminha para o extermínio global. A profecia possui 2 lados. Ou haverá uma guerra tão terrível que todas as nações serão aniquiladas, ou então a paz mundial. Para a Igreja Católica e devotos da profecia, a mensagem de Fátima continua urgente. A mensagem de Nossa Senhora é geralmente chamada de plano divino de paz. Maria veio para nos dizer que é preciso levar uma vida responsável. As aparições de Nossa Senhora de Fátima foram, de certa forma, entre outras, a vinda de Deus ao mundo para dizer: cuidado, alguma coisa não está indo bem. O mundo está em perigo e não estou feliz com o que anda acontecendo. Será que o terceiro segredo foi inteiramente revelado ou ainda existe mais, como muitos acreditam, escondidos nas sombras impenetráveis do Vaticano? Olhando para o nosso país hoje, estou falando dos Estados Unidos, estamos à beira do precipício da aniquilação das nações de que Maria nos alertou. Mas a aniquilação, quando essa palavra é dita, uma nuvem de cogumelo vem à mente das pessoas, além de tudo explodindo. Mas essa é apenas uma das maneiras de exterminar uma nação. Se você acaba com a economia de um país, você o extermina. Os intérpretes de hoje sugerem que tal possibilidade existe. Com Wall Street em crise contínua e as armas nucleares nas mãos de radicais extremistas.
Os Estados Unidos é o único país que já usou armas nucleares. E penso que quando um segundo país utilizar, será mais fácil para o terceiro, para o quarto e para o quinto fazer o mesmo. Outros afirmam que há uma chance de mudar o curso do mundo com sucesso. A pergunta é: vamos usar nosso livre-arbítrio para trazer a paz ao mundo? As duas maiores potências nucleares do mundo, os Estados Unidos e a Rússia, devem dar o exemplo. Ou usaremos nosso livre-arbítrio para trazer o inferno ao mundo? O que está em jogo é a salvação de almas e a paz mundial. E o que é mais importante para a humanidade que a salvação de nossas almas e a paz mundial? Se a profecia de Fátima caminhar rumo à paz entre as nações, finalmente será a maior defesa das 3 crianças e de sua visão. Gostou desse vídeo? Confira os episódios completos que separamos este mês para você. Aproveite e ative as notificações para saber quando tem episódio novo do History 2 aqui no YouTube.